A maioria das pessoas sabem que nem todo mundo que estuda vai passar nos cursos mais concorridos porque não tem vaga para todo mundo, e que o que diferencia as pessoas dificilmente é o volume de estudo, e sim a forma com que o estudo é feito. Então, no vídeo de hoje, eu vim te dar o passo a passo perfeito que eu passo para os meus mentorandos para estudarem no dia a dia, para alcançarem a aprovação em medicina e se diferenciarem em relação ao restante da concorrência com a rotina de estudos perfeita. Então, para esse vídeo, a gente vai criar um aluno imaginário que vai estudar hoje matemática e vamos explicar como é que vai ser o passo a passo dentro do bloco de estudos dele, independente do tempo de estudos que esse bloco vai demorar, sendo que esse aluno hoje tem que ver teoria e fazer fixação. Então, o primeiro passo desse bloco, o primeiro tópico, vai ser refazer as questões erradas da semana anterior, do mesmo bloco da semana anterior. E é aí que a pessoa já começa errando, porque eu vejo pouquíssimas pessoas que têm uma rotina consistente de refazer os próprios erros. Confiam demais no próprio taco da correção de questões e acham que só de corrigir uma questão uma vez já vai aprender aquele modelo de resolução. Só que isso não é verdade. Na maioria das vezes as pessoas erram questões que elas refazem. Isso mostra que ela provavelmente não fixou aquele modelo de resolução e que provavelmente na prova essa questão seria errada de novo. E uma das coisas mais importantes do estudo para vestibular é você garantir que você não comete duas vezes o mesmo erro, que você não erra duas vezes o mesmo modelo. Então ter isso na sua rotina vai ser essencial para você e eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e a sua percepção sobre as matérias. Agora a gente vai para o nosso próximo passo dentro do bloco de estudos, que também é uma coisa que as pessoas erram, mais no mundo de vestibular do que no mundo, por exemplo, de concursos, que as pessoas fazem muito isso e tem um desempenho muito elevado por causa disso, que é fazer um overview da aula. Então, é você dar uma olhada do que vai ser a aula, nos tópicos mais importantes, na forma de cobrança da aula. Isso pode ser feito de várias formas. A primeira forma é olhando o material teórico da aula. Então, por exemplo, a plataforma Vinícius Oliveira tem um material teórico, um caderno de estudos de cada aula, que o aluno pode até evitar copiar e escrever por cima para economizar tempo. E aí, antes da aula, é legal que você dê uma lida nisso. Rápido, não precisa ser, nossa, um super estudo que você vai resumir aquele material. Só dá uma lida, bate um olho nos tópicos, vê as figuras. Ou, se já é o seu segundo ano de estudos, então se você já teve algum contato prévio com aquele assunto, mesmo que você não se lembre, tenta fazer ali umas 5 questões sobre aquela matéria, ou 3, para ver como é que essa matéria é cobrada. Pois isso ajuda demais em conteúdos de humanas, porque muitas vezes a gente entra numa aula de humanas que tem muito detalhe, tem muita data, tem muito nome, tem muitos acontecimentos, e a gente se perde dentro daquele mundo de informações e a gente não consegue concentrar nossa atenção no que é mais importante na aula. A gente perde a maioria das coisas que a gente vê na aula, se a gente vê ela de qualquer forma, então a gente tem que se concentrar naquilo que é mais importante. Por isso essas 5 questões ajudam muito a você entender como é que essa matéria vai ser cobrada, entender o que você tem que anotar mais na aula, porque anotar tudo que o professor fala é uma grande perda de tempo, e ter um melhor desempenho até na hora que você vai para a prática de questões. O próximo passo é ver a própria aula, se você faz um estudo por aula ou lê a apostila, o material, se você estuda por apostila. E nesse passo tem uma ressalva muito importante, que é a presença do seu celular na sua mesa de estudos. Existem estudos que a mera presença do seu celular já atrapalha a sua atenção, já atrapalha a sua memória de trabalho, só dele estar ali em cima da mesa, porque você começa a ficar de forma inconsciente preocupado, vai chegar alguma notificação, o celular vibra e te distrai. E eu li um livro que fala que quando você pega no seu celular para ver alguma coisa, para responder alguma mensagem, você demora até 17 minutos para retomar a atividade que você estava fazendo. Então isso é uma fonte inconsciente da nossa procrastinação. A gente está tão viciado no celular que a gente não percebe que a gente está pegando nele. Então tira ele do seu ambiente de estudo. Desliga, coloca ele em outro cômodo da sua casa. Se você estuda e seus pais estão em casa, entrega o seu celular para os seus pais. Isso vai até mostrar mais comprometimento seu com seus estudos, e isso é uma solução incrível. Eu entregava meu celular para o meu pai e ele achava ótimo, e aí você vai ver que sua atenção na aula vai render muito mais. Agora vamos para o próximo passo. Depois da aula, muita gente já começa e vai direto para os exercícios de fixação. Isso não é um erro propriamente dito, mas pode te atrapalhar, porque antes disso eu gosto de colocar outro passinho na rotina dos meus mentorandos, que é refazer os exemplos que o professor
professor deu na aula. É muito fácil ver uma pessoa que é muito expert naquela matéria fazendo uma questão. Parece que é muito fácil, a gente entende com muita facilidade, mas e a gente? A gente não tem toda aquela capacidade que o professor tem. Então é muito importante que a gente tente fazer aquilo sozinho, para ver se a gente realmente consegue colocar em prática a explicação do professor e ir para a lista de questões e tirar maior proveito daquela lista de questões. Agora, o próximo passo é realmente ir para a lista de questões e não fazer uma lista tão imensa, por exemplo, 40 questões de uma vez. É legal você fazer uma lista com 10 a 20 questões, a depender da importância e da dificuldade da matéria. Então, se você fez 10 questões, viu que você não tá acertando, não tá legal, corrige aquelas 10 questões, entende aquelas resoluções e faz mais 10. Se você fez 10 questões e acertou tudo, pode passar para a próxima matéria, que você vai ter outros contatos com aquela matéria na sua vida. E a melhor forma de fixação não é fazer um bloco inteiro enorme de uma vez, e sim a revisão espaçada. Então, fazer mais de 30 questões não vai ser muito proveitoso para você, tá bom? Então, tenha essa consciência na hora de fazer bloco de questão, não faça tudo no modo automático. E se for uma matéria que você tem muita dificuldade, não tenta fazer o bloco inteiro de uma vez. Faz uma questão, corrige a questão, faz outra, corrige, e vai aprendendo com a resolução e pegando o jeitinho da matéria aos poucos, em vez de tentar fazer tudo de uma vez, chegar no final, errar tudo, ter uma frustração e não aproveitar direito aquele bloco de questão. Cada questão que você faz é uma oportunidade nova de você aprender aquela matéria, de aprender um modelo novo de questão. Então tenha muito cuidado na parte da fixação. Agora entra um problema. Muita gente acha que acaba por aí, só que não acaba. Você agora tem que criar um material de revisão. Não é só você fazer as questões e esquecer, porque a gente trabalha no vestibular com um longo prazo. Então, para os meus mentorandos, eu encho muito o saco deles com isso, que é criar flashcards do Anki da matéria que você viu. Independente se é humana, se é exata, se é biologia, você tem que criar esses flashcards, nem que seja só das fórmulas que foi passado no dia, ou com uma questão especial que você achou que o modelo é muito importante para aprender, para fixar aquela matéria, com os conceitos mais importantes, porque o Anki é um amigo muito grande para o vestibulando, que vai te ajudar a chegar mais perto da aprovação, principalmente em ciências da natureza. Então, criar esses flashcards no final do bloco é muito importante, porque se a gente deixa para o próximo dia de estudos ou para o final do dia, a gente acaba não criando, a gente acaba procrastinando, a gente fica cansado, quer ir dormir. Então, o seu bloco só se concretiza com a criação do seu material de revisão, tudo bem? Pode ser Anki, pode ser flashcard físico, pode ser outro aplicativo que você usa para revisão, mas crie esse material, porque ele vai te ajudar muito na sua aprovação, tudo bem? Então, agora, se você precisa de uma pessoa para te dar as mãos e para te levar para sua aprovação, para criar uma estratégia de estudos exatamente focado nos seus objetivos, nas suas dificuldades, nos seus problemas, você pode conhecer a minha mentoria, que a gente vai ter uma reunião secreta para abertura das vagas do próximo semestre, e lá eu vou te explicar exatamente como é que funciona. Então clica aqui no link da descrição do vídeo e se inscreve, é grátis a reunião secreta, eu vou te mostrar tudo e você vê se é para você ter o meu acompanhamento, tudo bem? Então vamos para a última coisa agora do vídeo, que é, se você quer saber como é que você tem uma rotina mais adequada de estudo de cada matéria, você pode ver o meu vídeo sobre rotina perfeita de estudos de matemática, que lá eu ensino para vocês como é que você vai ter o passo a passo de uma rotina muito boa para você melhorar os seus resultados, tudo bem? Então é isso, deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal se você gostou e se você quer continuar tendo essas instruções para o seu Enem, para o seu vestibular. E um beijinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!